Bom dia, bom dia. Bom dia, meus amores, tudo bem? Espero que sim. Vamos começar o nosso dia de hoje, fazendo a nossa leitura. Hoje nós vamos dar sequência no Evangelho de Mateus, capítulo 19. Iremos dos versículos 23 a 30. Nesse trecho, Jesus fala sobre o perigo das riquezas, mostrando como o apego pode dificultar a entrega total a Deus. Ele ensina que aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Também fala sobre recompensa e propósito para aqueles que escolhem segui-lo de verdade. Oremos. Pai amado, trabalhe nosso coração, que eu não coloque minha confiança nas coisas, mas em Ti. Em nome de Jesus, amém. Vamos dar início. O perigo das riquezas. Marcos 10, 23 a 31 e Lucas 18, 24 a 30. Versículo 23. Então Jesus disse aos seus discípulos: Em verdade lhes digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Versículo 24. E ainda lhes digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Versículo 25. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Versículo 26. Jesus, olhando para eles, disse: Para os homens humanos isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Isso também está em Gênesis 18:14, Jó 42, 2 e Jeremias 32, 17. Versículo 27. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Que será, pois, de nós? Versículo 28. Jesus lhe respondeu: Em verdade lhes digo que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Isso também está em Mateus 25, 31 e Lucas 22, 30 e Apocalipse 3, 21. Versículo 29. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos. Ou campos por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Versículo 30. Porém, muitos primeiros serão últimos. E os últimos serão os primeiros. Isso também está em Mateus 20, 16 e em Lucas 13, 30. Hoje a nossa leitura vai ser curtinha dentro do capítulo, mas eu vou fazer as analogias, a leitura das notas explicativas. Antes, vamos para nossas analogias. O que pesa na caminhada? Imagine alguém tentando caminhar, mas carregando muito peso. Quanto mais carrega, mais difícil fica avançar. Assim também são os apegos. Não são as coisas em si, é o peso que damos a elas. Jesus não fala apenas sobre riqueza, ele fala sobre tudo aquilo que ocupa o lugar que deveria ser de Deus e às vezes o impede o avanço. E às vezes o que impede o avanço não é falta do caminho, é excesso de carga. Muitas vezes nós caminhamos e a gente fala que tá difícil, tá complicado, né? Quantas vezes a gente não ouve falar no nosso dia a dia, o tempo tá passando rápido, o ano tá passando rápido, as coisas estão passando rápido, mas não é porque tá faltando tempo, é porque nós estamos com excesso de coisas no nosso dia a dia. Nós estamos com excesso de afazeres, com excesso de coisas.
E a gente precisa começar a tirar um pouco esse excesso. Porque quanto mais trabalho, quanto mais excesso de situações, de preocupações, menos tempo a gente vai ter para estar com Deus. Menos tempo a gente vai ter para cuidar da saúde ou para fazer uma prevenção, né, dentro de vários sentidos, né, algo emocional, uma prevenção mental, porque quanto mais pensamos, mais preocupamos, mais a mente cansa, ou uma prevenção de saúde, cuidando, tendo tempo para uma boa refeição, saboreando essa refeição, tendo tempo para uma atividade física diária, tendo tempo para cuidar um pouquinho dos nossos pensamentos, fazendo uma boa leitura, uma reflexão, porque não vai sobrar tempo. Tempo para o conhecimento, tempo para a gente estar com Deus, estar na sua presença, através de uma reflexão, de uma meditação. Então, hoje nós estamos saturados de informações e de coisas a fazer. E por isso que a gente não tem tempo. Então, às vezes, não é, a falta desse tempo, né? Então, o que impede o nosso avanço no caminho é o excesso e não a falta. Às vezes temos os caminhos, mas estamos apegados às coisas do dia a dia. Estamos dando mais importância e peso a essas coisas. E aí, realmente, as coisas não vão fluindo. Então, a gente precisa fazer o quê? Uma reorganização. E reorganização, gente, não é do dia para a noite, nem uma semana, nem um mês. Às vezes, demanda mais tempo. Às vezes leva 1 ano, 2 anos, depende da reorganização que você vai fazer. É onde você vai colocar ali algo para você refletir o que precisa ser feito, de que forma deve ser feito, como eu posso fazer, e aí começar a fazer e colocar ali diariamente um pouquinho de cada dia. Às vezes a gente precisa de conhecimento, então esse conhecimento não vai ser da noite para o dia, ele vai ser gradativo. Às vezes a gente precisa de cuidar um pouco da saúde e esse cuidar vai ser gradativo. Às vezes a gente precisa trabalhar alguma situação em nós, uma síndrome, uma doença, alguma coisa, e isso vai ser gradativo. Então, a mesma importância que a gente dá para sobrecargas que não são necessárias na nossa vida, nós precisamos dar essa importância e fazer a troca do desnecessário para o necessário. O que é necessário? Então, a gente precisa dar importância para aquilo. É claro, se a gente está cuidando, né, da organização das nossas finanças, nós precisamos trabalhar e a importância precisa ser no trabalho para organizar as finanças. Mas essas finanças não podem ser organizadas, você não pode tirar aqui e colocar aqui. Você tem que ter o quê? Uma disciplina e tentar trabalhar até o teu limite, para que você organize e não volte a desorganizar novamente. É a mesma coisa, você começa a organizar a sua casa, aí termina de organizar, você já começa a bagunçar de novo, daqui a pouco vai ficar tudo desorganizado. Então, você tem que manter essa organização. Então, eu estou cuidando da saúde, então eu tenho que manter. Quando a gente perde peso, a gente não tem que manter? Então, a gente tem que fazer escolhas necessárias e tirar as escolhas desnecessárias. Amém? Reflexão do dia. O que pode estar pesando na minha caminhada com Deus? Tenho confiado mais nas coisas ou em Deus? Às vezes, muitas coisas estão pesando ali no nosso dia a dia. Ontem eu falei para vocês de algo que eu tirei, né? Então, o que está pesando na nossa caminhada? Qual é o peso que a gente está carregando que a gente não tem tempo para Deus? Exercício da fé.
pratique leveza na sua caminhada hoje. Identifique algo que tem pesado no seu coração, preocupação, apego ou medo. Em oração diga: Senhor, eu entrego isso a Ti. Ao longo do dia, sempre que esse pensamento voltar, lembre-se, Deus está no controle. Caminhar com Deus é aprender a soltar para poder avançar. Então, no dia de hoje, tente liberar algo que está pesando aí no seu coração. Um apego, uma preocupação, um medo de fazer algo, de não dar conta. Entregue isso a Deus, pois Ele irá cuidar, pois Ele está no controle e Ele irá trazer recursos, situações, pessoas e ferramentas necessárias para que a gente possa alcançar essa caminhada e esse objetivo e fazer assim a liberação. Então, pratique essa leveza na caminhada hoje. Aproveite esse começo de semana e tente trabalhar de forma diferente. Amém? Vamos para aproveitar o nosso tempinho, nós vamos fazer um pouquinho a leitura das notas explicativas. Judeia, além do Jordão. Muito provavelmente Pérea, a área logo a leste do Rio Jordão, entre Samaria e Decápolis, cuja população era, em sua maioria, judeia. 19:2. Grandes multidões o seguiram. A fama de Jesus se espalhou rapidamente devido ao seu ministério de cura na Galiléia. 19:3. Fariseus, testando. Veja nota 3:7. Os líderes religiosos tentam fazer com que Jesus incrimine a si mesmo por meio de uma interpretação incorreta da lei repudiar. Havia um importante debate entre os partidos farisaicos sobre a correta interpretação das regulamentações de Moisés sobre o divórcio, Deuteronômios 24:1. Como se pode observar nesse trecho extraído da Missa, a escola de Samai diz: um homem não pode se divorciar de sua esposa a menos que tenha encontrado falta de castidade nela. E a escola de Hillel diz: ele pode se divorciar dela, até mesmo se ela ruinou uma refeição sua. O Rabino Akiba disse: ele pode se divorciar dela, até mesmo se encontrou outra mulher mais formosa que ela. Veja a nota de divórcio e das condições exigidas para um segundo casamento. E veja também Joséfo, Antiguidades Judaicas. 19:4-5. O Criador disse: é uma forte afirmação da inspiração divina das Escrituras do Antigo Testamento, pois Jesus prossegue citando palavras de Gênesis que não são atribuídos a orador algum, por isso o homem deixará. Gênesis 2:24, e atribui essas palavras a Deus. 19:6. O que Deus ajuntou sugere que o casamento não é um mero acordo humano, e sim um relacionamento no qual Deus muda o estado de um homem e de uma mulher de solteiros. Já não são mais dois, para casados, uma só carne. Bom, nós vamos parar por aqui e amanhã a gente continua essa analogia. E terminamos aí, tentamos encerrar a analogia, não, as notas explicativas. Vamos fazer nossa oração? Senhor Deus, que possamos nesse momento estar na sua consciência, em oração, em discernimento, que possamos olhar para a nossa caminhada de forma sutil e leve, que o Senhor nos ajude nesta semana a ter discernimento e coerência para com os teus ensinamentos e assim mudar a direção do nosso caminho, para que possamos permitir que o Senhor haja em nossa vida e em nossa caminhada sempre. Em nome de Jesus, amém.
Que tenhamos uma ótima semana, cheia de graça para com o Pai. Até amanhã.